Amados, duas coisas para nós iniciarmos a nossa lição de hoje, e nós vamos ler os textos, né? O primeiro texto é o Salmo 24, 1. Alguém encontra para mim o Salmo 24, 1 e imediatamente faça a leitura. Salmo 24, verso 1. Amém. Alguém tem uma outra tradução? E lá em Jó 41, 11, ele diz assim: pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó 41, 1. O que nós entendemos então, para iniciarmos esta lição, é que tudo pertence ao Senhor, o nosso Deus. Tudo que contém na terra, tudo que está na terra, tudo que habita na terra, pertence ao Senhor, o nosso Deus. Tudo é de Deus. Nós não temos muitas vezes essa visão, né? Nós achamos que nós somos donos do nosso corpo, achamos que somos donos das nossas vestes, dono do nosso carro, dono da nossa casa, dono das nossas propriedades, dono dos nossos cargos na igreja, dono dos nossos empregos onde nós trabalhamos. Nós achamos que nós possuímos e temos sempre essa ideia, né, de que as coisas nos pertencem, mas a Bíblia está nos ensinando que todas as coisas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. E é interessante que o que não pertencia a Ele, Ele veio para possuir e resolver o problema, né? O que não pertencia a Deus era o pecado. Mas Deus veio e assumiu também os nossos pecados. Enviou Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados. Ele foi crucificado para perdão dos nossos pecados. Então, tudo pertence ao Senhor, o nosso Deus. Dá para entender isso? Entendemos assim? Amém. Então, afinal de contas, quem somos nós aqui sobre a face da terra, né? Nós somos os mordomos, nós somos os administradores aqui na face da terra, né? Vamos ler também um texto para que seja confirmado isso, Gênesis 1, 26 a 29. Alguém pode ler para mim, por favor? Amém, é esse texto. Deus criou o homem e mulher e o colocou para cuidar do jardim do Éden, para administrar o jardim do Éden. Então, mordomo é aquele que recebe a incumbência de administrar uma casa. E Deus criou todas as coisas e colocou o homem como seu administrador sobre a face da terra. Se o mundo está como o mundo está hoje, não é por causa de Deus, e nem somente pela vontade de Deus, mas pela permissão de Deus, né? E pelas atitudes e por causa do pecado do ser humano, o mundo se encontra do jeito em que se encontra hoje. Então, Deus lá no princípio, Ele criou o homem e colocou o homem para ser o administrador de toda a sua criação. Então nós entendemos hoje que nós continuamos sendo
administrador. Nós somos mordomos. Para entender esse termo do mordomo, vamos lá em Gênesis 24, 2. Alguém leia para nós. Gênesis 24, 2. Então, alguém vai ser, né, o administrador, o responsável. Gênesis 39, 4. José na casa de Potifar, mordomo de Potifar. Potifar entrega tudo aos cuidados de José. Tudo aquilo que ele possuía ficou aos cuidados de José. Estamos lendo esses textos para a gente entender o que Deus fez lá no início. Ele colocou o homem para ser o seu mordomo, o seu administrador. E um texto também do Novo Testamento, 1 Coríntios 4, 1. Leia novamente. Que os homens nos considerem ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, porque nós somos administradores e precisamos ser vistos como administradores daquilo que o Senhor deixou para nós cuidarmos, né? Entendendo isso, então, que Deus é o dono de todas as coisas, possuidor de todas as coisas, e que nós somos mordomos e que nós somos administradores, nós vamos ao texto básico da nossa lição de hoje, que se encontra lá no primeiro livro de Crônicas, o capítulo de número 29. Primeiro Crônicas 29, do 10 ao 20, esse vai ser o nosso texto básico da lição de hoje. Nós estaremos estudando esse texto. Então eu vou pedir que você me acompanhe nessa leitura. Primeiro Crônicas 29, de 10 a 20. Ou melhor, eu vou pedir a participação dos irmãos. Cada irmão, aquele que quiser, poderá ler um versículo desse texto. Eu vou ler 29, versículo de número 10, é do 10 ao 20, eu vou ler do 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade.
Amém. Davi, amados irmãos, sabia que ele estava aí no final do seu reinado, no final da sua vida. Ele até teve o propósito, de construir o templo para o Senhor, o nosso Deus. Mas como Deus é o dono de tudo e de todas as coisas, e Deus determina as épocas, os tempos e as coisas, Deus disse para Davi que Davi não poderia construir o templo, porque Davi era um homem de guerra, era um homem que tinha sangue nas mãos. Então o Senhor disse que quem deveria construir o templo seria Salomão, seu filho. Mas ele não deixou de preparar, ele não deixou de buscar junto do povo os recursos para construir esse templo. E com o coração colocado na presença do Senhor nosso Deus, até isso aqui é muito interessante para todos nós, que quando nós percebemos que nós estamos nos aproximando do final da nossa vida, que nós já estamos mais para lá do que para cá mesmo, eu creio que nós nos quebrantamos mais. Nós temos mais conhecimento da vida, mais experiência da vida, temos mais experiência com Deus, então preferimos muitas vezes ficar mais calado do que falar. Preferimos mais seguir e compreender a vontade de Deus do que ficar lutando e insistindo com as coisas na nossa vida. Porque entendemos que estamos dentro do projeto de Deus. E aquilo que Deus realizou, por nosso intermédio, Ele realizou e está realizando e vai realizar até o final. E ninguém vai impedir mais isso, porque nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus e já entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu costumo sempre dizer que a pessoa mais resolvida nessa vida são os servos de Deus, porque eles não têm dúvidas sobre o hoje. Por quê? Está nas mãos do Senhor nosso Deus. E nem tem dúvidas sobre o amanhã. Por quê? Pertencemos ao Senhor e vai se cumprir em nós a sua vontade. Ainda que seja alguma coisa que eu não esteja de acordo. Davi, quando ele pede essas ofertas aqui para o povo, e tem essa contribuição, e é muita coisa que o povo traz, e que ele fica admirado com a contribuição do povo para a construção do templo, e ele fica admirado, como está o coração do povo, e o seu coração também está lançado diante do Senhor nosso Deus, está agradecido ao Senhor, apesar de saber que ele tinha um sonho, e que o seu sonho não terá continuidade. Mas isso é uma coisa que nós entendemos por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Deus como Deus, dono de tudo e possuidor de todas as coisas, e o Deus que escreve a história. Nós vamos olhar para Moisés. Deus chama Moisés, põe Moisés para seguir com o povo para Canaã. Aí um dia ele sobe no monte e não desce mais. Moisés sobe para o monte e ouve do Senhor, seu tempo chegou, deu o seu tempo. Você é um cara muito bom, muito especial, de Deus mesmo. Mas olha, você vai subir agora, você não vai mais ver o povo, e Josué vai assumir aí o seu lugar. E nós não vemos revolta em Moisés. A Bíblia não diz que Moisés questionou Deus por causa disso. Ele entendeu. Davi também entendeu esse tempo de Deus na sua vida. Sabia que ele não poderia construir o templo, entendeu isso? Mas ele prepara tudo para a construção do templo. E aqui, amados irmãos, nesse texto que nós vamos estudar hoje, é exatamente a gente entender que tudo pertence a Deus. E como nós devemos olhar para Deus como dono de todas as coisas. E compreender a vontade de Deus para as nossas vidas em tudo. E aí nós vamos olhar para a Bíblia e ela diz assim, que o coração do homem pode fazer planos. Eu faço muitos planos, você faz muitos planos, todos nós fazemos planos. Mas a Bíblia diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor, o nosso Deus.
A resposta vem do Senhor, o nosso Deus. Às vezes a resposta não é aquela que você gostaria de receber, não é aquela que você gostaria de ter, porque o nosso coração às vezes se apega a esta vida, se apega a este mundo, se apega aos bens desta terra, e não nos pertence também os bens, não? Então Davi, diante do Senhor, ele tem um coração agradecido por tudo aquilo que o povo concedeu. Então nós vamos perguntar aqui para o texto, né? Quem é Davi? Né? Aqui no texto, quem é o Deus de Davi? Quem é o Deus de Davi? Se eu perguntasse para você, quem é o seu Deus, o que você responderia? Alguém quer dizer quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu vou perguntar para a senhora, né? Quem é o seu Deus, dona Dilma? Meu Deus é o Deus, a dona Dilma falou, meu Deus é o Deus criador de todas as coisas. E o seu Ruth? E o seu Elídio? Deus é o meu criador, e o Elídio acrescentou alguma coisa aqui. Ele disse que Deus é o Senhor da vida dele. O que mais nós podemos? O que mais? Sônia, quem é o seu Deus? O Todo-Poderoso. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Cláudio? Oi? O meu protetor? Cláudio? O Rei dos Reis? O Soberano? Senhor dos Senhores? Então, quem é o seu Deus? Às vezes nós temos a tendência de ouvir as pessoas dizendo, o meu Deus é o Deus de todo mundo, né? É o Deus que todos adoram. Não, espera um pouquinho, para nós não, o nosso Deus é o Deus que tem todos esses adjetivos que os irmãos disseram aí. Não é um Deus qualquer, não. Não é um Deus qualquer, não. O nosso Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Vamos ver como é que Davi coloca aqui a respeito de Deus no verso de número 10 do texto que nós lemos. Lá no versículo 10. O que Davi diz perante toda a congregação? Então ele está diante de toda a igreja, né? Ele olha para todos os irmãos e ele diz, bendito é Senhor. O que quer dizer bendito? Bendito. Ele é bom, Ele é o Pai Nosso, Ele é santificado, Ele é Deus. Depois ele vai falar sobre isso, né? Mais embaixo vamos falar toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Então, mas Ele é bendito. E Ele até foi o Elide que falou, Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é bendito e Ele é o Senhor. No Antigo Testamento, Senhor vai ser o termo Javé, que se encontra lá em Êxodo 3,14. Vamos ver Êxodo 3,14? Êxodo 3,14. É Javé. Vamos ver o que significa o Javé aqui, o Senhor. Alguém achou? Pode ler. O que é que dá para entender disso aí, Marcos? Eu sou o que sou. Então, só Deus é Deus. Só eu sou Deus. Javé, eu sou o Senhor. Vamos pegar aqui um exemplo aqui.
sobre essa questão de propriedade, né? Essa questão de propriedade. Isso aqui eu acho que eu vou até usar né, esse exemplo com os irmãos. Você tem uma casa, você comprou uma casa e foi lá e registrou lá no cartório essa casa no seu nome. Aí depois você vendeu essa casa, mas fez um documento aí, né, de gaveta e deixou. A quem pertence essa casa? Quem é o dono dessa casa? O documento está no meu. Então eu sou o dono da casa. Então eu estou no comando. Eu mando lá, ainda, mas está registrado lá no cartório. Se a pessoa vier a falecer que tem um documento de gaveta lá, esse documento não vale? Perdida. Porque pertence a alguém. Quando nós olhamos aqui o Senhor dizendo, olha, eu sou o que sou, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, não tem nenhum outro dono. O diabo pode até dizer-se o príncipe deste mundo. O diabo pode até chegar diante de Jesus e dizer assim, ó Jesus, se você me adorar, eu vou dar todos os reinos do mundo para você. Ele é mentiroso, ele não é dono de nada, tudo pertence ao Senhor. Ele pode até dizer isso. Eu posso até dizer o meu carro, a minha casa, os meus bens, a minha roupa, eu posso até dizer isso. Mas nós lemos lá em Êxodo que o Senhor disse para o povo de Israel, olha, povo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo e de todas as coisas. Vocês precisam entender isso. Mas ele diz alguma coisa a mais sobre esse Senhor aqui, em seguida aí. Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, Pai da eternidade. Eu sou o Senhor, eu sou único. Eu sou único. Não tem nenhum outro além de mim. Vamos lá ler lá em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, eu sou único, não tem mais ninguém além de mim. Vocês precisam entender isso. Alguém encontrou? Eu sou o único, sou eu o Senhor, não tem nenhum outro. E é mandamento do Senhor também. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma, porque nós só temos um Deus, e Ele precisa ocupar o centro das nossas vidas, e é isso que o Senhor está ensinando aqui para o povo de Israel, e é isso que nós estamos aprendendo nessa primeira lição. Que o nosso Deus é Senhor, e Ele é único, soberano sobre todas as coisas. Depois, ele diz que é o Senhor, o único, né? O Deus de Israel. O que é que Davi está querendo dizer com isso, né? O Deus de Israel. O Deus de nossos pais. É o Deus que conduz a história. É o Deus que conduz a história. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos entender isso como um povo de Deus. É Deus que conduz a sua vida. Ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é dessa linhagem, amados irmãos, que nós vamos ter depois a Davi e que vai nascer a Jesus. É a linhagem real. E Deus que conduz todas as coisas. Esse é o Deus de Israel, o Deus da história. Gênesis, vamos ler um texto aqui, Gênesis 28, de 13 a 15.
Prometo, irmão, que eu não vou passar do horário. 28, de 13 a 15. Alguém lê para mim? Só para nós entendermos aí a história do Deus da história. Vinte e oito, 13 a 15. Então, esse é o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus que cuida e que controla a história da sua família, da minha família, do povo de Deus. Ele diz: olha, vai acontecer exatamente como eu disse, sua descendência vai se multiplicar sobre a face da terra, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra, eu estou contigo, eu vou te guardar, né? Eu farei você voltar a esta terra, né? Você vai, mas você vai ter que voltar, porque eu sou o Senhor, eu te conduzo, né? Eu te encaminho, né? E eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho falado. Então, quando Davi fala, olha, o nosso Deus é o Deus de Israel, ele está querendo dizer isso para nós. Ele é o Deus que conduz a história. Nós estamos conversando no presbitério ontem, falando a respeito da questão das igrejas, né? E de quando surgiram as igrejas. Eu falei assim, olha, 1870, né? Já tinha missionários passando por aqui, pregando o evangelho, né? Deus já estava, antes da existência da igreja, antes dos presbiterianos independentes, nascer a igreja, já estava sendo pregado aqui o evangelho. Deus já estava preparando o caminho. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Senhor da história. Amém? Pode entender isso? Deus está no controle da sua vida. Amém? Também ele diz aqui que esse Deus que é o Deus da história, ele é o Deus da história por um período só. Davi diz assim, ó, que esse Deus é o Deus da história por um período, né? Não, ele diz que ele é Deus da história de eternidade a eternidade. Então, ele é Deus para sempre. Ele é o Deus de sempre. Nós precisamos entender essas coisas, amados, porque nós somos temporais, nós somos limitados. Mas Deus é de eternidade a eternidade, Ele não tem começo e Ele não tem fim. Ele é o eu sou. E nós precisamos entender isto, porque nós somos finitos. E eu vou, você vai, e Deus vai levantando outras pessoas. O seu reino não para. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não tem, ninguém pode impedir, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, por que muitas vezes nós ficamos tão tão abatidos? Por que muitas vezes nós ficamos tão ansiosos? O Senhor não quer isso para a vida do seu povo. O Senhor quer que o seu povo seja um povo que o reconheça como Deus. E Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Apenas a leitura de 2 salmos. Salmo 90, 2 e o 102, 12. Salmo 90, verso 2. Para confirmar isso que nós estamos falando, que é sempre bom confirmar na palavra, né? Amém.
Antes que se formasse a terra e o mundo. Antes, não existia nada, estava tudo vazio. Mas Deus já era Deus. Antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O 102, o verso 12. Preciso dizer mais alguma coisa? Senhor, o Senhor está entronizado. E o seu nome vai ser lembrado em todas as gerações. Deus não é Deus porque nós estamos aqui reunidos fazendo essa escola dominical e lendo a Bíblia. Deus não é Deus porque nós nos reunimos no culto à noite e preparamos um louvor e uma liturgia de culto e celebramos a Ele. Ele é Deus de eternidade a eternidade e nós cultuamos a Ele porque o reconhecemos como Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém? Segundo lugar, o que pertence a Deus? Nós já lemos, falei aqui no início, mas nós vamos ler o que Davi fala aqui no seu texto, né? Versículo 11. No versículo de número 11. O que é que Davi diz que pertence ao Senhor nosso Deus? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Tu, Senhor, é reino, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então vamos lá, o que é que pertence ao Senhor nosso Deus, segundo Davi está nos ensinando aqui nesta manhã, né? Nós vamos observar aqui que Deus é maior que todos os deuses. Ele é o Deus que é maior que todos os deuses, porque Ele possui a grandeza. Ele possui a grandeza. Não há Deus como o nosso Deus. Apenas um salmo, Salmo 77, 13, para expressar essa grandeza do Senhor, o nosso Deus. Deus grande, né? 77, 13, alguém? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não existe, né? Nós estamos falando, olhando assim para tamanho, né? Nós nem conseguimos imaginar tudo isso, né? O tamanho do Senhor nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E também esse Deus é poderoso em atos, em obras, em feitos. Ele realiza maravilhas. Salmo 106, 21. Vamos, Salmo 106 está mais perto aí. Esqueceram do seu Deus que havia feito grandes coisas no Egito. Né? Se nós olharmos, né, para os feitos de Deus do Antigo Testamento, né, vamos olhar, já falamos da criação, vamos falar aí da saída do povo, saída do povo no Egito. Quantos milagres Deus fez ali para tirar aquele povo do Egito? Como que Deus fez lá no deserto, conduzindo esse povo? Quantas maravilhas que Deus fez? Esse é o nosso Deus, que é grande também em obras. Quantos testemunhos nós não damos no nosso dia a dia, aqui, né? Quando nós vemos o livramento, vemos os cuidados de Deus. Ontem estava viajando com o Pércio, voltamos no meio de uma chuva, e eu estava contando para ele de uma experiência que nós tivemos uma vez, né? Nós estávamos viajando, não enxergava nada, de repente apareceu uma luz na nossa frente, nós seguimos essa luz, aí quando chegamos no final, eu ia ultrapassar esse carro, que era essa luz, para agradecer, porque eu tinha seguido ele durante todo esse tempo, que eu não enxergava nada, e aquela luz de repente sumiu da minha frente, né? E eu não estava sozinho, então eu não estava delirando, a Zilda estava do meu lado, ela viu também. Então é Deus, esse é o Deus grande em obras, é o Deus grande em maravilhas. Ele não é só grande na sua mansidão, né?
mas Ele é grande também em obras, em feitos. E Ele está presente com essas obras no nosso dia a dia, e nós reconhecemos isso. Isso que o salmista está dizendo, Deus é o Deus de obras. Quantas obras Ele fez? Também Davi diz que esse é o Deus de poder, né? Ele pode todas as coisas. Um texto para confirmar isso, agora vamos ao Novo Testamento, Mateus 19, 26. É o Deus que pode todas as coisas, é o que para Deus tudo é possível. Por isso que Davi está dizendo isto. Alguém encontrou? Para Deus tudo é possível. Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Davi diz também que toda honra seja dada ao Senhor nosso Deus, todo reconhecimento seja dado ao Senhor nosso Deus. A vitória seja dada ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus que nos dá a vitória. Ele diz também que a majestade, né? Diz que Ele é superior a todas as coisas. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. O governo pertence ao Senhor nosso Deus. Então nós devemos nos curvar diante do Senhor nosso Deus. Salmo 96, versículo 6. Salmo 96, 6. Eu estou adiantando um pouquinho aqui porque o nosso tempo vai embora. Isso, 96, 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ele é digno que nós os curvemos, que nós o adoremos, que nós o reverenciemos, que nós cultuemos ao seu nome, porque ele é majestoso, ele é o rei. Quem falou aqui, rei dos reis? Que o nosso Deus é o rei dos reis? Alguém falou? O pastor Cláudio falou, ele é o rei dos reis, né? Ele que tem essa majestade, e todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E amados, um termo aqui que eu também quero destacar, que Davi usou aqui, que ele diz que Ele é o Rei dos Reis, né? E tu te exaltaste por chefe de todos, aqui até para nós entendermos isso aqui, né? Que tem os chefes por aí, tem algum cargo por aí, tem alguém que tem algum cargo por aí? Tem. Mas Ele é o chefe de tudo e de todas as coisas. Ele está no comando de tudo e de todas as coisas. Ele tem, né? Vamos dizer assim, na expressão hoje, né? Ele tem a caneta ali na sua mão, né? Ele é que determina, Ele é que assina, Ele é que coordena, Ele é que dá ordem, Ele é que faz acontecer. Independente do que esteja acontecendo, Ele é o Senhor. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, podemos entender dessa forma, né? Aqui, só retornando aqui para recapitular aqui. Quem é o Deus de Davi, né? Ele é o Senhor, Ele é único, Ele é o Deus de Israel, o Deus da história, e Ele é Deus de eternidade a eternidade, né? O que pertence a Deus? Tudo pertence a Deus, né? A grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, e Ele está como chefe de todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Então o que eu tenho? Nada. O que eu possuo? Nada. Então o que eu tenho que fazer? O que Davi fez lá, né? Versículo 12, riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dar força. Versículo 13, agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas ao Senhor?
porque tudo vem de ti, das tuas mãos nós te damos. Então Davi, nós até podemos ler, mas estamos assim em cima, ele vê toda aquela oferta que o povo deu, que diante dos olhos do povo é muita coisa, que diante dos olhos de Davi era muita coisa que o povo tinha dado, mas quando ele olha para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a manutenção de Deus, né? Para as providências de Deus, e ele olha para Deus e depois ele olha para quem? Para ele mesmo. Ele olha para Deus, depois ele olha para ele mesmo. Isso é muito importante na nossa vida, né? Reconhecermos a soberania de Deus e olhar depois para nós mesmos, né? Como eu estou agindo, como eu estou fazendo as coisas, diante desse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Como eu estou reagindo às coisas? Como eu estou reagindo diante de Deus, né? E ele diz assim: quem sou eu? E ele era o rei, ele era o escolhido do Senhor, o nosso Deus. Davi era o homem que tinha o coração o quê? O homem que tinha era o homem que tinha o coração segundo o Senhor nosso Deus. Ele tinha tudo para dizer: ó, eu fui escolhido, eu fui chamado, eu fui tirado, eu fui consagrado logo cedo e tudo mais, né? Eu governei, eu lutei, eu fiz, eu tudo, dei conta do recado e estou aqui agora no finalzinho da minha vida. Mas ele olha para ele, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com tudo aquilo que ele tinha feito até aquele momento, e pergunta assim: mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? E quem, Senhor, é esse povo para que esteja imaginando que está dando alguma coisa para o Senhor? Quem somos nós para achar que nós estamos ofertando ao Senhor nosso Deus? Porque tudo isso que nós trouxemos aqui não veio de nós e nem pertence a nós, sempre foi de Deus e agora continua sendo de Deus. A diferença é que está consagrado para a construção do templo. E como é que Davi olha dessa forma e ele pergunta: quem sou eu? E depois ele diz lá, né, versículo 15: porque somos estranhos diante de ti e somos peregrinos. Né? Nós estamos aqui de passagem, Senhor. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui, Senhor. O Senhor é Deus soberano sobre todos os animais, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Ainda no versículo 15, ele diz lá na parte final: como sombra são os nossos dias sobre a terra. É uma sombra que passa. É assim a nossa vida, passa e vai embora e nós nem vemos mais. Davi diz: olha, nós somos uma sombra aqui, Senhor. E depois ele diz: e não temos permanência. Ah, como nós gostaríamos de ser permanentes, né? Como nós gostaríamos de ser eternos, como nós gostaríamos de ter o comando das coisas nas nossas mãos, e como nós gostaríamos de poder determinar todas as coisas, como muitas vezes pensamos que podemos fazer isso. Mas Davi, ele reconhece que ele não é nada diante do Senhor. E é assim que nós precisamos também nos comportar diante do Senhor, o nosso Deus. Aí versículo 16 ele diz: toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo
de ver com alegria que o povo que se acha aqui faz ofertas voluntárias. Então Davi aqui fala para o povo: olha, existe sinceridade no meu coração, existe sinceridade no seu coração, e Deus prova os nossos corações. Às vezes não imaginamos, mas Deus prova os nossos corações. No que diz respeito àquilo que nós falamos que é dele, mas não nos comportamos como tal, né? Nós vamos trabalhar esse assunto depois, né? Aí vem o assunto do dízimo, aí vem o assunto das ofertas, nós estaremos trabalhando. Hoje nós só queremos que os irmãos entendam o seguinte, né? Que o Deus que nós cultuamos, que o Deus que nós servimos, é o Deus criador, sustentador de todas as coisas. Ele é dono de tudo e de todas as coisas, né? Que esse Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E que nós precisamos sempre olhar para nós e perceber que tudo que nós temos não vem de nós, vem do Senhor, o nosso Deus. E Deus se agrada que nós façamos as coisas com sinceridade de coração. Com sinceridade de coração. E Ele nos desafia a fazer isso, de forma voluntária. Né? De forma voluntária. Não é, eu vou contribuir, eu vou dar essa oferta por esse, por aquele motivo. Não, eu vou dar essa oferta porque Deus tocou no meu coração. E é dele mesmo, né? Então eu vou dar porque é dele mesmo. Eu sinto desejo de contribuir, né? Eu me sinto desafiado a contribuir. Eu me sinto desafiado a colocar os meus bens realmente diante do Senhor, o nosso Deus, para que os meus bens sejam para o louvor da sua glória. E concluindo aqui, não é como nós já observamos, antigamente se usava muito um adesivinho que se colocava no carro, né? Propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só que só ele usava aquele carro, né? Ele nunca ofereceu carona para ninguém, nunca deu carona para ninguém, nunca perguntou se algum irmão precisava de carona para ir para sua casa, né? Mas era propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma verdade. Tudo que nós possuímos não é nosso, é do Senhor. E quando nós estamos ofertando ao Senhor, nós estamos colocando diante do altar do Senhor aquilo que já pertence ao Senhor, mas consagrando a Ele. Alguma pergunta, alguma colocação sobre essa questão? Não? Então um texto só para você leve com você também, Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Eu vou ler para você aqui. Diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas coisas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a vós o Senhor, o vosso Deus. Tudo que temos vem do Senhor, tudo que temos é para a glória do Senhor nosso Deus. Lembre-se disso, quando você for contribuir, quando você for dar a sua oferta, que tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Nós somos administradores, somos mordomos dos nossos salários, somos mordomos dos nossos bens e estamos a serviço do Rei. E para entendermos isso, concluo, Dona Maria, não me lembro sobre o nome dela, mãe do Rodolfo, 100 e poucos anos, eu fiz o velório dela aqui. E ela estava dentro de um caixão, como... Oi? Rangel, Dona Maria Rangel, 102 anos, 102, né? Caixão colocado aqui na frente.
102 anos não tinha diferença de nenhum caixão dos outros que já foram colocados aqui à frente e que nós louvamos o Senhor nosso Deus por essa vida. Não levou nada desta vida. Glórias a Deus que era uma serva de Deus e consagrava os seus bens ao Senhor. Que você também possa consagrar os seus bens ao Senhor. E possa ofertar ao Senhor com alegria, com satisfação, como Davi disse que ele fez e todos fizeram. E lembrando Alexandre o Grande, quando ele morreu e foi sepultado, ele pediu para que toda a sua riqueza fosse espalhada, né, na beira do caminho. Que as suas mãos ficassem do lado de fora do caixão e que os médicos carregassem o seu caixão. Para que todos soubessem que ele não estava levando nada deste mundo. Que as suas mãos estavam vazias e que nem os médicos puderam impedir a chegada da sua morte. Porque existe um que está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta manhã de escola dominical. E ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E a nós, Pai, tão somente o reconhecimento que somos servos, necessitados da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E queremos, ó Deus, a tua capacitação, para que sejamos, ó Deus, mordomos, fiéis ao Senhor. Sejamos, ó Deus, mordomos que consagram as suas vidas ao Senhor e que colocam os seus bens e tudo que possui para a obra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.